Estevão fora da Copa do Mundo, hein? É isso mesmo. Só um milagre colocaria o Estevão na Copa do Mundo. O atacante Estevão do Chelsea está com uma lesão na coxa direita. Ele passou por exames na Inglaterra e esses exames detectaram uma lesão grave. Rapaziada, notícia aí muito triste, né? O Estevão teve uma lesão no domingo e praticamente está fora da Copa. E a lesão chega a ser a lesão de grau 4. Se a lesão de grau 3 já é bem difícil, imagina a lesão de grau 4. E aí praticamente Estevão pode estar fora da Copa. Vamos ver a repercussão da mídia, o que a mídia está falando. E as informações, inclusive, já estão falando aí em possível substituto. O que é muito triste, né? Porque o Estevão vinha muito bem. Enfim, já deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. De antemão, já vamos, sem delongas, vamos ver aí a repercussão da mídia. Vamos começar aí pelo Pilhado, o que o Pilhado falou aqui. Estevão fora da Copa do Mundo, hein? É isso mesmo. Só um milagre colocaria o Estevão na Copa do Mundo. Essa notícia caiu como uma bomba na CBF. Isso aqui é informação. Tô dando essa notícia em primeira mão, tá? Mais uma. O Estevão sofreu uma lesão de grau 4. O Chelsea ainda não se pronunciou, mas numa lesão de grau 4, ela demora pelo menos 3 meses de recuperação. E a Copa vai acontecer aí em 2 meses, menos de 3 meses. Então, Estevão fora da Copa do Mundo. É uma notícia péssima, é uma notícia que deixou o clima muito negativo na CBF, porque o Estevão é muito querido não só pelo... Cara, eu imagino, o Estevão é muito querido mesmo na CBF, o Ancelotti gosta muito dele, e receber uma notícia dessa de última hora é para deixar o clima realmente muito triste. Pelo Ancelotti, mas pela comissão, foi muito bem na seleção brasileira, uma das grandes promessas até para preparação para a próxima Copa do Mundo, e o Estevão aí fora, 2 lesões seguidas, e nessa foi uma lesão de grau 4. 3 meses pelo menos para recuperar. Notícia em primeira mão, abre mais uma vaga aí pro ataque da seleção brasileira. Então quem tá buscando aumenta ainda mais o otimismo, porque o Estevão abre essa vaga. Notícia muito negativa, porque o moleque é disciplinado, moleque do bem, moleque boa pessoa, joga muito, tem personalidade, mostrou isso na última convocação. Mas a lesão é séria, o Chelsea ainda não se pronunciou. Notícia em primeira mão aqui do Pilhado. E aí, vamos ver aqui uns comentários, como tem gente falando aqui, ó. Bruno Ovelino falou assim: foi livramento, o que essa seleção vai passar de vergonha não tem tamanho. Já outro falou aqui: Neymar vai levar essa taça pro Brasil. Será, rapaziada, que Neymar pelo menos vai? O Naldo falou aqui: tudo conspirando para o nosso menino de ouro ser convocado. E aí, o Rizek, em meio a tudo isso, deu a sua opinião sobre ele lamenta, Rizek lamenta a contusão de Estevão, mas faz análise positiva do Brasil com tanque cheio. Vamos ver aí o que o Rizek falou, qual que é a opinião dele aí sobre isso. Há 50 dias da Copa, vem da Inglaterra uma notícia daquelas para abalar o nosso otimismo. O Estevão sofreu uma lesão grave, um quase rompimento do músculo posterior da coxa e corre risco de não... Olha isso, rapaziada. Quase rompimento do músculo posterior da coxa. Cara, isso aí é papo de 3 meses para recuperar ou mais. E falta menos de 50 dias para a Copa, velho. Não tem como. Infelizmente, muito triste, rapaziada. Jogar a Copa do Mundo. Quando você soma a situação do Estevão ao Rodrigo já fora, confirmado no Mundial, o Ancelotti tem um problemão ali no ataque. Perde 2 peças muito importantes. Aliás, 2 jogadores muito identificados com a ideia de jogo dele. É algo para a gente aguardar, mas é uma notícia muito ruim. O Brasil tem nesse momento 6 jogadores lesionados. O Estevão é um caso grave, vamos aguardar. Os demais são o Alisson, o Wesley, o Rafinha, o João Pedro e o Militão. Até o momento, nenhum desses preocupa visando ao Mundial. Eles têm retornos previstos ou para agora, em abril ainda, ou para meados de maio. E aí vou tentar trazer pelo menos uma visão um pouco mais doce da situação dos brasileiros visando ao Mundial. A Copa do Mundo ela é disputada no fim da temporada europeia, ou seja, os jogadores cujos clubes vão longe na temporada europeia costumam chegar no bagaço para jogar a Copa. Não deve ser a nossa situação esse ano. Então o Militão, que se lesiona muito, ele tem só 24 jogos na temporada. Isso é um problema. O cara tem só 24 jogos. Por outro lado,
se chegar em boas condições para o Mundial, vai estar com o tanque cheio. O Bruno Guimarães, por exemplo, né, teve uma lesão grave de grau 3, parou de jogar em fevereiro e voltou a jogar sábado. Ele vai chegar na Copa, provavelmente, com o tanque cheio. Né? Tem a falta de ritmo, que eu não ligo tanto para isso, vai chegar com o tanque cheio para a competição. O Vini Júnior, por exemplo, o moleque já tem 54 jogos na temporada pelo Real Madrid. Ainda bem que o Real caiu na Champions, também não joga mais a Copa do Rei, tem a disputar só os jogos do Campeonato Espanhol, reta final, no qual o Real está distante do título, está a 6 pontos do Barça com um jogo a mais. E dos jogadores brasileiros que estão envolvidos ali, o Marquinhos é um jogador que também atuou pouco na temporada, tem 31 jogos, pode disputar a Champions até o final, mas não deve chegar no bagaço para disputar o Mundial. Então eu trago aqui duas visões, a notícia muito ruim do Estevão hoje, a ver como o assunto se desenvolve, e o copo meio cheio, de que vários atletas importantes do Brasil têm tudo para chegar na Copa com o tanque mais cheio do que a gente estava, por exemplo, em outras edições do Mundial. Tomara que o Estevão não tenha uma situação tão grave, porque a notícia, não vou florear não, ela é péssima para o Brasil. A 50... Cara, é muito triste mesmo, rapaziada. Queria saber o que vocês acharam aí dessas falas do Rizek, já comenta aqui a sua opinião. E aí, de acordo com esse perfil aqui, Liberta Depre, o Estevão vai tentar fazer um esforço, tá? Para estar na Copa do Mundo, ó. Segundo o perfil fala aqui, ó, Estevão negocia com dirigentes do Chelsea para fazer tratamento no Brasil. O atacante tem uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita. O time inglês inicialmente sugeriu que o jogador operasse imediatamente. Se fizesse isso, não teria tempo de recuperar a tempo do Mundial. O Brasil estreia contra Marrocos no dia 13 de julho. O brasileiro, neste momento, negocia com os dirigentes para ser liberado para viajar ao Brasil e realizar um tratamento conservador no país, com a CBF. Em contato constante com o clube inglês, é difícil, mas seria a única esperança de se recuperar a tempo. E aí tá aqui, né, o Estevão. Cara, e aí o seguinte, aqui ó, teve essa notícia aqui também, logo pela manhã, do GE aqui no Sport TV, sobre essa contusão do Estevão. Vamos ver. O atacante Estevão do Chelsea tá com uma lesão na coxa direita, ele passou por exames na Inglaterra e esses exames detectaram uma lesão grave e o Estevão pode sim ficar fora. O negócio é isso, rapaziada, a lesão é grave. Eu acho que não vai pra Copa, velho. Da Copa do Mundo, notícia quentinha de hoje de manhã. O atacante Estevão do... Cara, complicado demais. E aí o Marcelo Barreto também comentou sobre essa situação, ó. Marcelo Barreto e a bancada da redação debatem sobre a situação de Estevão, que sofreu lesão grave e corre risco de estar fora da Copa do Mundo. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos entender aqui o que o Marcelo Barreto falou. O Chelsea sugeriu uma cirurgia. Só que com a cirurgia ele está descartado, fora da Copa. O prazo de recuperação da cirurgia não é suficiente para ele jogar a Copa. São 50 dias, menos de 2 meses. Né? Exatamente. E aí o que o Estevão fez? Não, e 50 dias para o primeiro jogo. O Estevão precisa passar para o Ancelotti a convicção de que daqui a menos de um mês ele pode estar na lista. A convocação é dia 18 de maio. Então não é só assim, o Estevão vai fazer um tratamento e aí a gente vê se no dia 13 não pode. Ele tem que passar a convicção, né? Então o que ele pediu ao Chelsea foi a autorização para vir ao Brasil. E é isso que é complicado, rapaziada, porque não basta só ele tratar. Ele pode tratar, mas não melhorar a tempo, não tá apto em relação a ritmo de jogo, fisicamente. Pode o tratamento não ter sido o prazo ideal e aí já voltar antes, se machucar na Copa. Tem tudo isso, é bem complicado. Fazer um tratamento convencional. Esse tratamento convencional daria a ele uma chance de disputar a Copa do Mundo. Mas isso precisa ser validado, aprovado pelo departamento médico do Chelsea, porque aí os médicos de lá precisam ter a convicção de que esse tratamento vai ser um tratamento que depois entrega o jogador inteiro. Né?
E não só para a Copa. Na volta, né? exatamente. É uma situação, assim, torço para que o Estevão consiga, mas óbvio que causa uma dúvida muito grande, porque é muito curto o tempo, né? A gente observa alguma coisa de lesão muscular, aí por experiência, cada lesão uma lesão, cada jogador desenvolve de um jeito, né? Se recupera de uma forma, com uma velocidade, mas é curtíssimo o prazo. É, rapaziada, complicado, complicado. O pessoal da Jovem Pan também aqui debateu e falou sobre essa ausência, possível ausência do Estevão aí na Copa do Mundo e até falando aí sobre o Neymar. O pessoal falou aqui, ó, é uma pena, a gente nunca poderia imaginar com o Estevão. Vamos torcer para que aconteça um milagre, realmente só um milagre agora, rapaziada. É complicado. O futebol, a gente sabe a história do futebol, às vezes ela é decidida nesse tipo de coisa, né? Sempre. E todas as seleções vão ter baixas, não adianta. A gente vai ficar mais ligado às nossas baixas, obviamente, né, que a gente está acompanhando. Mas grandes jogadores já perderam Copas do Mundo por esse motivo. Outros que você não esperava, eles explodem. O próprio Neymar, todas as Copas que ele disputou, Rapaziada, e é impossível, toda a Copa do Mundo tem grandes perdas, é impossível todo mundo chegar zerado. Eu acho que eu não me lembro de ter visto uma Copa do Mundo com todo mundo não ter ninguém ido contundido, não ter grandes jogadores ter ficado para trás ou machucado. Seria interessante se a Copa pudesse contar com todo mundo, as estrelas, meu, ia ser ainda um nível ainda mais alto. Tem o Ekitike aí da França que já tá fora, o Gnabry da Alemanha tá fora, que é dois grandes jogadores, e agora corre o risco do Estevão. Já perdemos o Rodrigo também, então assim, toda a Copa sempre vai ter. Às vezes o jogador pode se poupar o máximo que puder, tirar o pé ali numa jogada, mas sempre vai ter contusões, não tem jeito. ele teve problema, todas, ele não disputou nenhuma Copa inteira. Aquela do Brasil, quando ele estava bem, tomou aquela entrada do jogador da Colômbia e acabou tendo que sair antes. Então, realmente, esse é um processo muito difícil, porque a Copa acontece normalmente no final da temporada europeia. Os grandes jogadores do mundo estão na Europa, então eles estão em fim de temporada. Sabe, estão dando aquele gás final para poder se manter, para manter o time, para brigar por títulos e tal. Então a tendência é termos contusões mesmo, é termos problemas com os jogadores. Infelizmente aconteceu isso com o Estevão, que todos nós, né, tínhamos grandes esperanças e continuamos tendo, né? Mesmo que ele não jogue essa Copa, vai continuar sendo um jogador de alto nível. Tem 19 anos, ele tem mais 3 Copas do Mundo pela frente para disputar, se não der nessa. Mas seria muito importante ele disputar essa Copa. Ele parece um jogador pronto, não tem demonstrado nenhum tipo de problema com a camisa da seleção brasileira. E é o lado humano também, né? O cara cria uma expectativa, cria um desejo de atuar e acaba tendo essa frustração por causa de uma contusão. Isso é da vida, não tem jeito. Outras seleções também terão seus problemas. Isso às vezes ajeita time, isso às vezes destrói time. E também essas coisas, esse que o Nelson Rodrigues chamava de... Como é que é? Falava... ele usava um termo como se fosse fantasmas futebol clube, né? Ele colocava assim, a imponderável futebol clube, ele falava. Esses imponderáveis, eles, né, acabam às vezes ajudando times, às vezes prejudicando times. Nas vésperas da Copa de 58, Pelé estava baleado, quase não foi, mudaria toda a história do futebol. Enfim, é uma pena, é uma tristeza, e a gente nunca poderia imaginar com o Estevão, né, um jogador inteirão, esse jogador, né, daquele que você fala, bom, esse aí é titular e vai ser protagonista, porque realmente é um bom futebol. Uma pena, uma pena. Vamos torcer para que o que você definiu aí como um milagre, né, que aconteça o milagre, tomara. É, rapaziada, muito triste. Queria saber a opinião de vocês aí. E aí, eu trouxe aqui o lance justamente da contusão do Estevão no domingo. Repito, no clássico contra o Manchester United. E aí, eu vou tentar pausando aqui também, rapaziada, para não dar problema de direito autoral, tá? Espero que vocês entendam aí. Inclusive, tem a narração. Eu acho que não vai dar, não. Vamos lá. Vou soltar direto aqui. Toque errado do show para trás do pé do Delap, Estevão. Ó, ele já sentiu aqui ele sente, e aí ele não para na jogada, ele tenta ainda continuar a jogada, tanto que ele finaliza, tá? Balança de novo, Estevão bate fraco dessa vez, defesa do lado. Aí ele vai e cai no gramado. Aí ele vai e cai no gramado. E o Estevão. Então, aí muda o cenário. Essa queda já preocupa. Acabou de ficar fora em fevereiro, março, por causa de uma lesão muscular, o Estevão. Cara, o jogador sente, né, velho? O jogador sente. Só ele ali sentiu ali, ele sente. Cara, é grave.
Estevão em seu quarto jogo dele de volta ao time do Chelsea. Agora, ó. Ó, e ele sentiu aqui no arranque, e aí ele poderia ter caído, mas não ia adiantar nada também, né? Nem ia adiantar nada. E ele ainda continua a jogada, ainda finaliza ainda a jogada. Esquerdo. Ó, sentiu aqui. Eu vou pausando pra não dar direito autoral, tá, rapaziada? Sentiu aqui, aí ele chuta. Aparentemente o problema no tornozelo pro Estevão. Ele tentou Ó, aí ele chuta. né? E aí bateu Porque fraco. o Luke Shaw erra o passe, vira um passe bom pro Estevão Caraca, tomara que esse vídeo não bloqueie, velho. arrancar. Quando ele vai arrancar, ele a impressão que ele realmente pisa. Enfim, não vou deixar o vídeo todo aqui porque pode dar problema com o direito autoral, a imagem da Premier League e Premier League ainda. Então, cara, muito complicado, muito complicado. Eu torço muito para que o Estevão volte, para que ele melhore, para que ele consiga se recuperar a tempo, que eu acho que é muito difícil, rapaziada. Praticamente aí tá fora mesmo da Copa do Mundo. E aí eu queria saber qual a opinião de vocês. O Estevão, fora da Copa do Mundo, quem que vocês levariam? Neymar, Ryan, o Pedro pode brigar também pela vaga, tem o Igor Thiago, tem o Endrick. Então, assim, praticamente sobram ainda 2 vagas para ataque, né? Já que se o Estevão tivesse dentro, ia ficar brigando aí Endrick, Neymar, Igor Thiago e Endrick, Neymar, Igor Thiago e Ryan correndo por fora, né? Agora com 2 vagas tem mais chance ainda desses jogadores entrarem aí na briga. E eu queria saber, quem que vocês levariam aí para o lugar do Estevão, que tá praticamente fora? Muito triste, agora tentar se recuperar para a Copa que vem. Eu acho que tentar fazer o tratamento aí como ele tá tentando fazer, eu acho que pode piorar para ele futuramente aí. O Chelsea pediu para que ele pudesse fazer aí a cirurgia e recuperar. Ele quer muito, né? Eu também entendo a cabeça do jogador, mas é bem complicado. Quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui. Estevão fora da Copa, rapaziada. Qual a opinião de vocês? Se chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Até mais. Valeu.